Olá, seja bem-vindo à RCTV, ao programa 27 Segundos. E você começa o programa bem informado com o que foi notícia no dia de hoje pelas lentes do Sistema Correio de Comunicação. Estamos a pouco mais de um mês do início da propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão. E por isso, o TRE da Paraíba convocou as empresas de comunicação para definir o esquema de geração do guia eleitoral. Os veículos de comunicação foram divididos em 5 grupos, sendo 3 no primeiro turno e 2 no segundo, caso ele aconteça aqui na capital. A TV Correio e a Rádio 98 FM vão gerar o guia eleitoral entre 6 e 17 de setembro. Os demais períodos foram divididos entre as outras emissoras. O gerente de marketing do Sistema Correio disse que as emissoras do grupo estão preparadas e vão fazer a geração com isenção. A geração é uma coisa muito importante nesse processo, a geração do horário eleitoral. Então, eu acho que quanto mais for distribuído os veículos, há uma maior interação e a participação dos veículos nesse processo também. Nós não estamos só para divulgar, nós estamos também para participar do processo e eu acho que isso é equidade na participação de todos os veículos. O juiz da primeira zona eleitoral da capital comentou sobre o encontro e disse qual vai ser o papel da justiça nas eleições deste ano. Nós vamos ser o menos intervencionista possível. Vamos deixar a festa cívica, o eleitor festejar o seu candidato, eleger o seu candidato e deixar o candidato fazer a sua campanha, sem estar pegando no pé dele. Não pode passar do ponto. De acordo com o promotor eleitoral, o Ministério Público não vai ser tolerante em caso de infração por parte dos candidatos. Ele disse que 4 representações já foram protocoladas por uso irregular das redes sociais, mas todas elas foram indeferidas. No período anterior à campanha eleitoral, pretensos candidatos têm o direito de expor nas mídias a sua pretensão e procurar apoio que os leve à convenção. Por isso, foram apenas 4 representações julgadas improcedentes. Paciência, né? Vai começar tudo de novo. 27 segundos de hoje, entrevista a professora e advogada Josiane Batista de Azevedo, que é mestre em Ciências Jurídicas pela UFPB e vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Paraíba. Ela integra o Grupo de Pesquisa Educação em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. É isso, professor? Errei alguma coisa aí? Faltou alguma coisa? De forma alguma. A apresentação foi completa. Professora, eu agradeço a oportunidade, Vieira, de estar aqui no seu programa, falar dessa temática tão necessária na atualidade, né? Tratar de educação de direitos humanos, justiça restaurativa, mediação escolar e as práticas restaurativas nesse espaço escolar e comunitário. Eu agradeço a oportunidade. Que bom. Esse é um tema que nem toda a população conhece, Isso, por isso da importância da sua participação aqui. Vamos começar falando do evento, né? Tem um evento nesta quarta-feira, não é isso? Isso. E vai ser às 20 horas e às 19 horas. E ele acontece onde e quem participa deste evento? Excelente. Essa oportunidade também iremos divulgar este evento, né, organizado pelo GT4, que compõe o Fórum Metropolitano de Prevenção e Monitoramento das Violências. E como é composto esse fórum, né? Vamos ser didáticos aos telespectadores. Isso. Veja bem como é interessante, Vieira. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça, a OAB Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Estadual da Paraíba, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Segurança e a Secretaria Estadual de Educação. O que é que nós queremos nesse fórum, né? E o GT4, que trata de justiça restaurativa, conciliação e mediação, nós estamos centrando as nossas atividades no ano 2016, trabalhando com mediação escolar, justiça restaurativa, círculos de paz. Então, esse evento, na verdade, nós estamos aproveitando a oportunidade, toda a equipe do GT e também outros agentes políticos, agentes administrativos, agentes da administração pública e da segurança pública estão passando por um curso de capacitação. Eu fiz parte do curso semana passada com o professor Paulo Moratelli,
Ele tem experiência de círculos restaurativos, círculos de paz, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E interessante que nós estamos tendo um curso vivencial do que são as práticas restaurativas. E que dessa oportunidade será oferecida aos profissionais da educação e de áreas afins que queiram estar presente nesse evento. Será às 19 horas, amanhã, no auditório Oswaldo Trigueiro, na Unip, onde iremos tratar dessas temáticas. Mediação escolar, a doutora Ana Raquel Beltrão, que é a promotora da educação, também estará lá falando da experiência dela com o projeto Escola com Respeito, que ela já atua aqui na promotoria e nas demais escolas no estado da Paraíba. Professor, é necessária inscrição? Alguém que esteja nos vendo e queira participar de alguma maneira amanhã do evento, o que é que deve fazer? O evento será aberto ao público. Estamos aguardando o maior número possível de profissionais para justamente debatermos essa temática, né? É uma temática nova que até para nós pesquisadores, estudiosos na área, a justiça restaurativa é algo da modernidade, da atualidade e também é algo necessário para tratarmos das demandas, né? Nós sabemos que a justiça retributiva, o modelo tradicional de justiça, infelizmente, ele está escasso. Então, outras alternativas também vêm sendo pesquisadas e estamos aplicando aqui na cidade de João Pessoa. Poderíamos dizer, com a participação do professor que vem de Caxias do Sul, que Caxias hoje é uma referência no país em relação a esse tema? Com certeza. O Rio Grande do Sul sempre é uma referência com relação ao direito, ao direito mais avançado. Algumas temáticas já iniciam lá no sul do país. E, de fato, a cidade de Caxias do Sul, com a atuação do professor Paulo Moratelli, já é referência nessa prática. Por isso que o GT o convidou para tratar da experiência e nos passar essa vivência que ele já faz lá na sua atuação profissional. Aqui em João Pessoa, como é que está? Aqui em João Pessoa é interessante, né? Quando eu comecei a pesquisar essa temática já no mestrado, como você percebeu, o meu mestrado, a minha linha de atuação foi Educação em Direitos Humanos e ainda continua sendo, algumas experiências já são vivenciadas. Inclusive, eu faço parte de uma experiência dessa. Eu vou até tratar do histórico, né? Uhum. Eu, além de advogada, sou professora da Educação Básica da Rede Municipal de João Pessoa e da Rede Estadual. E eu tenho experiência de um projeto de mediação escolar. E esse projeto, ele na verdade, teve o apoio e a colaboração da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Paraíba, a qual eu faço parte, sou vice-presidente. Agradeço o apoio dos colegas da comissão, ao nosso presidente, o Dr. Pablo Juan, que nossa comissão se dividiu em vários GTs, vários grupos de atuação. Um deles foi mediação escolar, uma temática nova. Outros estados no Brasil já trabalham a temática, mas aqui é algo muito novo. Então, eu fui bem vanguardista com relação a isso e eu agradeço por ter tido uma equipe que acreditou no projeto, acreditou vamos dizer assim, na minha ideologia enquanto professora, enquanto advogada, que eu costumo dizer, a educação quer sair de mim, mas ela não sai, né? Eu não consigo, eu sou educadora por natureza e até na minha atividade como advogada eu levo sim a professora Josiane, mais do que advogada, eu acredito que eu gosto de ser muito didática com meus clientes, na minha atuação profissional. Então, tive essa oportunidade. Então, o que é que acontece, né? É uma experiência inusitada, eu nem acreditava que o projeto ia tomar as dimensões que ele tomou, mas eu tive a honra de ter uma equipe muito boa que abraçou esse projeto. Então, agradeço à OAB Paraíba, em nome do Dr. Pablo Juan, por todo o apoio. Que bom. Vamos assim, o telespectador deve estar se perguntando, olha, eu queria saber mais o que é uma prática restaurativa na escola. Vamos bem assim com certeza. Para a prática. Como é que funciona? Como é que esse projeto, como é que essa prática funciona? É interessante observar que o conflito faz parte da natureza humana, né? No meio social, o conflito existe, né? Ele acontece na família, ele acontece na escola, nas ruas. Agora, o conflito, ele não é só negativo, ele tem um lado positivo, é o que nós costumamos falar na mediação. Então, tirar o lado positivo do conflito é justamente restabelecer novos vínculos. É o que a mediação, as práticas restaurativas querem. Inevitavelmente, a violência está no espaço escolar. Eu costumo dizer, Vieira, que a escola, muitas vezes, ela se encontra no estado de ilha. Então, percebam que algumas incumbências da família estão na escola, o conflito está dentro da escola, a violência simbólica, a violência física, verbal, não verbal está dentro da escola, a violência psicológica, a prática do bullying, do cyberbullying. E nós, profissionais de educação, nós ficamos numa situação que nós também somos vítimas disso, né? Muitas vezes a gestão não sabe como lidar com isso. E qual o sistema que utilizamos? Você foi aluno, foi, Vieira? O telespectador também foi. Com certeza. Qual é o que a gente tinha medo? De uma advertência, né? Isso, aí chamava os pais, a Isso. suspensão
e também a transferência. Então, eu sou da época, eu não sei os telespectadores de vocês, da época do SOI, né? Do Organismo de Orientação Escolar na escola, né? Era esse serviço que tinha e nós íamos com muito medo. E esse sistema autoritário, esse sistema de impor esse medo ao aluno, ele é fracassado. E a gente não consegue mais dialogar com esses adolescentes de forma autoritária. Então, a gente vai entrar num conflito também com ele a todo tempo. E a ideia de justiça restaurativa qual é? É justamente a ideia de restabelecer o vínculo na comunidade, de trazer, imagine, um acordo guiado coletivamente. A vivência do Círculo de Paz ela é fantástica porque justamente acontece isso. A gente quebra as polaridades, né? Vítima, ofensor, porque muitas vezes eu costumo dizer que a vítima, às vezes, ela é algoz. E nem sempre o ofensor é só algoz, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa polarização. Nós temos muito esse sistema tradicional de justiça retributiva, de punição, é muito esse lado, né? Tem a polarização de vítima e ofensor. Então, trazer esse modelo é justamente partir da premissa do diálogo. Vamos conversar. Quantas vezes a gente entra num conflito, até a gente percebe no dia a dia, no trânsito, nas demais relações sociais, porque a gente estava de cabeça quente e não conseguiu restabelecer o diálogo. Então, essa é a ideia, restabelecer vínculos, trabalhar com a premissa do diálogo e nós temos que restaurar as práticas. Né? Imagina, prática restaurativa, restaurar aquele vínculo que foi quebrado, restaurar as alianças. Essa é a ideia de justiça restaurativa no espaço escolar, né? O diálogo. Mas aí chama todo mundo, como é que é assim? Como é que ele acontece na prática? Chama a comunidade, chama pais, isso é uma reunião. Como é que se desenvolve isso na prática? Muito interessante. Vai depender da metodologia. A mediação escolar, que especificamente eu já venho trabalhando há algum tempo, ela envolve as partes envolvidas e também a comunidade e também outros que tenham interesse em restabelecer o vínculo entre as partes envolvidas no conflito, né? Então, ela funciona enquanto reunião de mediação, nós a chamamos dessa forma. Uma audiênciazinha mesmo, uma reuniãozinha mesmo, chama as partes e tal e vai conversar. Aí, nessa questão, aí qual o papel do mediador, né? Que é interessante. O mediador vai resolver o conflito? Porque o que acontece? No modelo de heterocomposição, quem é que resolve o conflito? Um terceiro. Eu entro no conflito com você, vem, por exemplo, um diretor da escola, ou um orientador pedagógico, e se for no caso judicial, vem o juiz e vai resolver. Ó. Você vai reparar o dano, você vai pedir desculpas, não é isso que acontece? Isso. Na mediação escolar, por exemplo, a ideia é que as partes, por isso que a autocomposição, as partes envolvidas no conflito, resolvam. Então, o papel do mediador nada mais é do que restabelecer o diálogo, facilitar a comunicação. Nós não vamos intervir, por isso que ele é um terceiro imparcial. Imagina só essa maturidade intelectual, emocional que nós estamos empoderando os nossos alunos. A palavra certa em mediação, círculos restaurativos, é empoderamento das partes. A gente tem que mostrar à parte envolvida no conflito que ela pode restabelecer o vínculo. E não chegar impondo, você vai fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, que muitas vezes a gente sabe que é um caso que tende ao fracasso, né, que acontece. Olha, é um assunto palpitante, novo, interessante, né? A gente vai a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre essa nova prática e conversando com a professora Josiane Batista de Azevedo. Voltamos já. Você que nos acompanha aí na Rainha da Borborema, Campina Grande, quem nos assiste no 27 Segundos, sabe que começou um novo racionamento de água em Campina Grande e outras cidades abastecidas pelo açude de Boqueirão. Para tentar captar a pouca água que ainda resta por lá, um novo esquema de bombeamento está sendo utilizado. Açude de Boqueirão, responsável por abastecer Campina Grande e outros 18 municípios paraibanos, as bombas de captação flutuantes são a garantia de água utilizável até o ano que vem. Elas, que funcionavam a nível de testes, começaram a captar água do manancial nesta segunda-feira. A cidade de Boqueirão vem sendo o cenário de uma das cenas mais tristes que os moradores da região podem presenciar. O açude apresenta o menor volume dos quase 60 anos de existência. Situação que tende a piorar, segundo informações do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. A CAGEPA vem monitorando, fazendo análise juntamente com a ESA, com a ANA, que são quem gere os recursos hídricos, e eles estão constantemente averiguando essa questão com relação à qualidade da água. Atualmente, o reservatório está com pouco mais de 8% da capacidade total, segundo a Agência Executiva de Gestão de Águas da Paraíba, a AESA.
A última vez que o açude chegou ao nível máximo foi em setembro de 2011. Nós estamos exatamente em cima das grades que servem para proteger as tubulações das comportas do açude. Elas não ficam assim tão visíveis desde 1957, ano em que o reservatório foi construído. Muita lama e o sangradouro completamente seco também chamam a atenção. Poucos pescadores são vistos de longe, na esperança de levar algum peixe para casa. Seu José Batista, que vinha pescar todos os dias, passa por dificuldades. Ele, que mora em Boqueirão há 40 anos, nunca viu o açude nessa situação. O peixe está tão pouco mesmo, e a gente não consegue mais pegar o que a gente pegava antes. Sabe? A gente passava hoje 30, 40 redes, a gente pegava sempre 10, 15 quilos de peixe, 20, 30. Hoje a gente vem e não pega mais nada. O novo racionamento de água começou nesta segunda-feira e a população precisa se readaptar. A comerciante Fátima Lucena vem se desdobrando para conseguir trabalhar em tempos de crise hídrica. Ela tem uma soparia no bairro da Prata, em Campina Grande. E desde que o racionamento de água começou em 2014, a comerciante passou a encher os reservatórios e procurar meios de economizar. Agora, com o novo sistema de distribuição de água na cidade, ela vai ter que conviver com mais um dia sem água nas torneiras. Só abre à noite, de 6 às 9. 9 horas a gente já também. E não é nem para lavar muita louça, é para lavar a loucinha mesmo, a básica, que é talheres, os copos, as mais. E o complemento a gente faz com álcool 70%. Para cozinhar, são gastos 30 garrafões de água por semana. Os baldes são etiquetados, mostrando o destino de cada um dos reservatórios. Não tem como cozinhar mais. Ela vem barrentinha. Loucura isso, né? Resta saber se Campina Grande terá água até o próximo inverno, porque esse praticamente aí já acabou. E quando virão as águas da transposição do Rio São Francisco? Situação muito difícil para uma das cidades mais importantes da Paraíba. Bom, nós vamos retomar a nossa entrevista aqui nos estúdios da RCTV com a advogada e professora Josiane Batista de Azevedo. E estamos conversando, falamos já no primeiro bloco, de um tema muito importante, um tema novo, práticas restaurativas na escola. A professora e a advogada faz um trabalho muito bonito já em uma escola, a gente vai falar especificamente dessa escola daqui a pouco. Ela integra, né, a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB, é vice-presidente dessa comissão, então tem todo um trabalho aí nessa área. Professora, às vezes a gente usa mais, né, professora e advogada, mas termina, o professora sempre pesa mais forte. O professor, né? É bem afetivo, né? A gente vem com as memórias da infância, da nossa vida escolar, não tem como, de fato. Fique à vontade, Vieira. Tem um professor meu da minha infância, ele é promotor de justiça e professor, e até hoje o título que a gente chama é professor. É verdade, a gente leva esse título. É muito gratificante. Bom isso é muito bom. Mas vamos lá, professora, para que a escola adote aí essa prática restaurativa, que mudanças tem que adotar? Excelente pergunta. Muitas vezes os profissionais de educação se colocam o seguinte, quer dizer que ao adotar o modelo de justiça restaurativa nós vamos abandonar o modelo tradicional de disciplina? De forma alguma. Nós sabemos que um dos princípios da mediação da prática restaurativa é a voluntariedade. As partes envolvidas, elas precisam se dispor a participar, por exemplo, dos círculos de paz e das reuniões de mediação. Então, o que acontece? O que a escola tem que fazer ao adotar esse modelo? Obviamente, ela não tem como abandonar, porque, por exemplo, um ato infracional, Vieira, cometido na escola, a escola precisa acionar a rede de proteção, Conselho Tutelar, Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude. Há casos que vai, de fato, para a justiça retributiva, a justiça o modelo tradicional. E o que a escola tem que fazer ao querer adotar essa prática? Primeira questão é sensibilizar a comunidade escolar. Eu costumo dizer que muitos projetos da educação vêm de cima para baixo. E não acontece assim, porque o fazer educativo é um fazer essencialmente coletivo. Como é que tem que ser feito? Sensibilizar a comunidade escolar, falar a respeito do projeto, falar que a escola vai adotar e que os pais, a comunidade, todos os alunos vão ser envolvidos nessa prática. Não é uma prática unilateral, ela envolve todo um coletivo. Então, formalmente, o que a escola tem que fazer?
readaptar o seu regimento escolar, colocar a norma referente a isso, que a escola adota, que a escola ratifica esse tipo de ação, né? O círculo ou a mediação escolar, os círculos restaurativos, e também o próprio projeto político-pedagógico. Acredito que poucos saibam, mas toda escola tem um projeto político-pedagógico que vai falar o quê? Da filosofia de educação ali proposta, da questão dos valores, dos princípios e principalmente a parte curricular, né? A escola se coloca enquanto escola construtivista, enquanto uma escola socio-interacionista ou uma escola que muitas vezes a gente sabe que ela professa uma determinada fé ou uma determinada filantropia. Então, a escola tem que fazer uma adequação, sim, documental ao receber esse projeto. Nada muito complicado. Não, de fato não. E nós temos a equipe para assessorar, são 3 escolas pilotos que o GT vai atuar para justamente dar todo esse assessoramento, todo esse monitoramento e, com certeza, o importante é a aceitação do projeto, né? O alvitre da comissão e do grupo de trabalho é dizer o seguinte: aceita esse projeto, que é uma prática, de fato, que pode mudar todo o ambiente escolar. Professora, eu estou aqui assim muito querendo realmente já visualizar. Né, na prática. Eu estou lhe escutando aqui, mas já fico assim buscando visualizar o projeto. Vamos lá. Essa prática restaurativa, ela vai desde, por exemplo, uma discussão entre 2 alunos, uma discussão entre professor e aluno, até onde? Ele vai de onde até onde? É interessante observar que, de acordo com o princípio da voluntariedade e da autonomia da vontade das partes, a mediação e as práticas restaurativas, elas vão pegar todos esses conjuntos que estão no espaço escolar. Agora, as partes têm que procurar esse centro de mediação que vai ser instalado na escola ou essa equipe que trabalha com círculos, né? O que acontece? Eu achei interessante um exemplo de uma aluna minha que, quando nós fomos atuar, fazer a formação dos mediadores escolares, ela fez o curso de mediação, né? Ficou muito interessada, vou até citá-la, porque ela sempre está nos eventos conosco e falando, né? A Adna Vitória, de fato, tem sido um diferencial na nossa escola. E ela disse o seguinte: eu estou no curso de mediação e estou aprendendo justamente a dialogar. E ela tinha um conflito com uma coleguinha de sala de aula. E o que acontece? Esse conflito nem ela sabe o motivo disso. E ela disse: olha, pediu para a equipe que estava fazendo a formação que fizesse uma reunião de mediação com ela. E aí fizemos essa reunião de mediação.Ela disse: como é que eu posso ser mediadora se eu tenho um conflito com a pessoa? É verdade. Então, ela até disse, e é interessante que ela narra um fato: olha, mas quando elas eram amigas, ela coloca, a gente vestia a mesma calça da outra, a gente compartilhava os mesmos objetos, nós éramos vizinhas, nós assistíamos os filmes preferidos. E por que houve esse conflito? Então, restabelecer o vínculo, como você pode perceber, é uma questão que é intersubjetiva também, né? A gente mexe com isso do sujeito. Eu até coloco para você que quando eu comecei a fazer essa prática, até alguma mudança na nossa postura começa. A gente começa a ouvir mais. Um dos princípios e uma das técnicas da mediação é a escutativa, né? A gente precisa ouvir mais o outro. Nós falamos muito e ouvimos pouco, de fato, nessa modernidade. Nesse caso, professor, específico, vamos pegar a ilustração desse caso. Ficaram frente a frente as 2 alunas. Como é que acontece? Com o apoio de uma pessoa. Isso mesmo. Como é que acontece? Ela propôs, né, ela uma das partes envolvidas, e como é o procedimento? Chegou até o centro de mediação escolar, esse ponto dela, e aí nós enviamos uma carta convite à outra parte. Aí o que acontece? Se ela aceitar pelo princípio da voluntariedade, vai haver a reunião de mediação, senão não vai haver. E aí a outra parte aceitou. Quando ela chega lá, tem um mediador, os mediadores escolares que foram formados, tiveram treinamento, e eles vão justamente tentar restabelecer esse diálogo. É ouvida uma parte e é ouvida a outra. E com isso, vai tentando restabelecer os pontos que podem se unir novamente. Então, por que aconteceu isso? Vai tendo diálogo e uma colocou para a outra, nesse caso concreto, os motivos pelo qual tinham se afastado e houve, de fato, uma violência física. E nesse caso, resolvido, né? Que resolvido. Bom. Em princípio, quem pode ser mediador? Quem pode ser mediador, né? Nós deixar bem claro aqui para o telespectador e para aqueles e também para as escolas que vão querer atuar nesse projeto e outros também que queiram nos procurar para darmos essa assessoria, o que acontece? Pelo mediador escolar, nós partimos do princípio que pode ser qualquer pessoa, desde que ele passe por um processo de formação. Qualquer pessoa envolvida na comunidade escolar. Um pai pode ser um mediador? Pode.
Ele pode se envolver. E o ideal é que os pais estejam integrados à vida escolar dos seus filhos, né? O gestor pode ser um mediador escolar, o aluno pode ser mediador escolar. Então, passando por um processo de formação, de fato, eles podem... Agora, tem um perfil, né? Nem todo mundo quer ser mediador e nem todo mundo quer passar por um processo de mediação. Felizmente, a gente vive numa sociedade bem litigiosa, né? O acesso à justiça trouxe, de fato... O acesso à justiça trouxe, de fato, essa perspectiva de termos a garantia dos direitos, mas também traz esse lado sempre litigioso, né? Vamos para a disputa, vamos para a briga. É o ganha-perde. A gente costuma dizer na mediação que é o ganha-ganha. Ninguém perde, né? Mas a gente parte do princípio, muitas vezes há, assim, essa cultura ainda beligerante, e aí tem, assim, o ganha-perde, né? Então, nem sempre as pessoas procuram essa prática de mediação e práticas restaurativas. É verdade, essa história da justiça, a justiça normal, a justiça que a gente conhece, no Brasil ela está cada vez mais procurada e é uma coisa assim que não é bom, né? Até que ponto a gente vai chegar. Eu acompanhei hoje uma entrevista do presidente do Tribunal do Trabalho e ele falava que o Supremo Tribunal Federal no Brasil recebe mais de 100 mil processos por ano, 100 mil. O Supremo Tribunal Federal, equivalente nos Estados Unidos, recebe entre 150 e 200 ações. Imagine, 200 para 100 mil, né? É uma coisa assim, todas as instâncias da justiça no Brasil estão abarrotadas, né? Tudo se procura muito a justiça, infelizmente. A gente vai a um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos continuar a nossa conversa com a professora Josiane Batista de Azevedo sobre práticas restaurativas na escola. Já, já. Pensando em fazer alguma reforma em sua casa? Antes de colocar a mão na massa, é importante saber se vai ser necessária a liberação da prefeitura para isso. Você sabia? Então confira na reportagem. Reunir num único espaço salão de beleza, clínica de estética e até uma loja de roupas foi a aposta de Nathalie para atrair a clientela. E o movimento aqui é tão grande que ela decidiu começar uma nova reforma para atender a demanda com mais conforto. A gente já está aqui na quinta, sexta reforma. Desde que eu cheguei aqui, a gente sempre vem reformando, ampliando e graças a Deus está dando certo. Só que antes de mandar sair derrubando parede, ela preferiu fazer tudo conforme a lei e contratou os serviços de quem entende do assunto. A gente contratou um arquiteto e conforme a gente teve que quebrar paredes, tal, a gente também teve que contratar um engenheiro, pedir autorização ao dono, tal, ele deixou, mas tudo certinho. Além do auxílio de um arquiteto ou um engenheiro, o que muita gente pode não saber é que para realizar uma reforma como essa, que modifica a planta original do imóvel, é necessário solicitar um alvará da prefeitura. A obrigação é estabelecida pelo Código de Obras de João Pessoa e exclui reformas pequenas como pintura e troca de piso, por exemplo. Mas quem faz modificações estruturantes no projeto original sem a licença está sujeito, inclusive, ao pagamento de multa. Ele pode ser autuado, né? Ele pode ser, a obra pode ser embargada, sabe? Então isso aí pode trazer complicações, né? Porque se acontecer isso, se ele for autuado, se ele for embargado, qualquer situações junto a prefeitura, que ele precisar uma certidão ou coisa do tipo, vai estar lá registrado que ele tem uma pendência e que precisa ser resolvida. O proprietário pode ainda futuramente enfrentar problemas na venda, financiamento ou na adição em um inventário, já que será necessária a regularização do imóvel junto à prefeitura. Apesar disso, a Secretaria de Planejamento recebeu nesse ano apenas 32 pedidos de alvará. Muitas das pessoas não esperam esse tipo de situação, né? Constroem, vão fazendo, às vezes as puxadinhas, muitas que são feitas no final de semana, né? Coisa pouca, né? Então é coisa rápida, o pessoal faz e infelizmente, né? Passa despercebido pela própria fiscalização, né? E infelizmente a gente também, né, não tem assim, fiscal suficiente para atender toda a demanda da cidade, né, que isso, felizmente isso não é privilégio, né, de João Pessoa. A gente sabe que
Essa questão de fiscalização é geral nesse país, né? O contingente é sempre menor do que se necessita. Mas aí o que acontece no final é isso, né? A gente tem uma série de construções na cidade que são feitas, né, sem a devida licença. Para dar entrada no documento, é necessário apresentar na Secretaria de Planejamento cópia da escritura do imóvel, do RG e do CPF do proprietário e 4 cópias do projeto de edificação. A Prefeitura tem um prazo de 20 dias para expedir a autorização. Um trâmite que Nathalie preferiu enfrentar para fazer a obra com tranquilidade. A gente fazer as coisas com a consciência tranquila, tendo a autorização do dono, de todo mundo que tem que ter, é bem mais fácil para a gente, né? A gente fica com a consciência bem tranquila. Pois é. Aí, saindo da crise, né? Boas ideias aí para sair da crise. Voltamos aqui à nossa conversa nos estúdios com a professora Josiane Batista de Azevedo, com a prática restaurativa na escola. Professora, a senhora já desenvolve o trabalho, ele começou aqui em João Pessoa pela escola Liliosa Paiva Leite, é isso? Isso. É uma escola estadual? Isso, é uma escola estadual, ela é localizada no bairro do Cristo Redentor, é uma escola de ensino médio. Antes ela integrava o Programa de Ensino Médio Inovador, o PROEM, né? Então ela funcionava em 2 turnos. Atualmente ela integra o programa PB+, do Governo do Estado. Então é uma escola de quantos alunos mais ou menos? Uma escola de uma média de 200 alunos. 200 alunos, escola o quê? Quase escola grande, né? Isso, considerada escola grande, né? Isso. Bom, aí chega lá, vamos então aplicar aqui esse trabalho, né? Práticas restaurativas na escola. Como é? Os alunos tomam conhecimento, começa a partir da direção, como é que esse trabalho começa? Primeira adesão ao projeto deve partir da comunidade escolar como um todo, a gestão, a equipe pedagógica, a equipe docente e principalmente o corpo discente, que são os alunos, né? Então, nosso primeiro encaminhamento foi justamente sensibilizar a equipe da necessidade do projeto em virtude dos casos indisciplinares e infracionais já ocorridos na escola. E com isso, nós fizemos esse trabalho de sensibilização. A gestão abraçou o projeto, a equipe pedagógica e fomos, de fato, falar com os protagonistas. O termo protagonista é justamente dar vez e voz aos alunos. Então, eles são o diferencial. Eu costumo dizer que o aluno ele faz todo o diferencial porque justamente dele é que vem as ideias, a criatividade e a novidade, né? A juventude, de fato, ela traz isso. E o interessante foi justamente isso. Os alunos questionam, mas o que é mediação? E aí, como eu sou professora de língua portuguesa, eu gosto de ir bem na significação da palavra. Dizer, mediar é um verbo bitransitivo. Ele, enquanto verbo transitivo, ele diz, partir em 2. E a bitransitividade do verbo diz o seguinte, dividir, resolver o conflito em 2 partes. A gente vai dessa forma didática querendo. E aí a gente trouxe para eles, obviamente, a gente teve que apresentar que há um modelo judicial e há uma adequação, como preconiza a Lei 13.140 de 2015, que é a Lei de Mediação, que ela foi reformulada recentemente, no seu artigo 42 diz que a lei se aplica à mediação escolar e comunitária. E seguindo também a Resolução 125 de 2010 do CNJ, nós adequamos o método de mediação judicial e fizemos, de acordo com outras experiências que há de mediação escolar, este projeto. Então, quando chegamos justamente com essa novidade, a mediação, eu vou ser um mediador. E o interessante, Vieira, que eles, ao fazerem parte dessa formação, eles se interessaram, inclusive, em serem mediadores judiciais. E eles conheceram a experiência. Nós trouxemos alguns monitores do CCMA, que é o Centro de Conciliação, Mediação e Arbitragem da FESP Faculdades, e os alunos tiveram, de fato, uma vivência de audiências simuladas com os nossos monitores lá da faculdade. Então, assim, foi uma vivência que eles vão levar ao longo da vida, né? Eu acho interessante os depoimentos que vêm a partir do projeto, né? Que eu sou um mediador na prática, muitos alunos atuam em projetos sociais, dizem, eu sou um mediador neste projeto, e eu levo a prática de mediação para a vida, para as relações familiares, as relações amorosas, as relações interpessoais como um todo. Então é interessante justamente isso. Eles passam por esse processo de formação e começam a atuar. Eu, quando comecei, foi interessante, não sei se você conhece o documentário do Profeta Gentileza, que é um senhor que abandonou a vida material no Rio de Janeiro. Conheço. E ele foi viver embaixo do viaduto, pregando a palavra. Gentileza gera gentileza. E ele entregava flores, ele entregava palavras de boas novas, né? E eu comecei, aí eu lancei uma campanha com eles, #gentileza gera gentileza. E o que foi que eles fizeram depois que participaram do curso? A gente tinha que criar na escola um clima
de mediação, né? De diálogo. E aí, de fato, eles entravam na sala de aula e com plaquinhas falando, me dê um abraço, me dê um beijo, você já sorriu hoje? E assim, de fato, a escola foi toda contagiada com a prática restaurativa, com os círculos de paz, que nós também atuamos, e a mediação escolar. É muito, muito legal isso. Agora, professora, tem alguma resistênciazinha logo no começo? Tem? Obviamente. Ela vem de onde, principalmente? Ela vem principalmente da prática de alguns profissionais que tendem a resistir às mudanças, né? Mexe muito com a estrutura da escola, porque imagina só, uma gestão autoritária, que é o que ela diz, é o que ela pensa. Um professor, por exemplo, muitas vezes autoritário, né? Que ele não aceita a negociação, vê um aluno empoderado. Então, de nada adianta a gente fazer a formação com o aluno se a equipe não recepciona bem o projeto, porque de fato ele vai tender ao fracasso. Porque o aluno vai estar empoderado, então vai haver o quê? Um conflito. A postura de uma gestão e a postura desse corpo discente. Então, por isso que o projeto tem que envolver toda a comunidade. Os pais devem estar parte, o ideal é que toda a comunidade participe. Isso, num primeiro momento, por exemplo, com os alunos, é uma grande reunião ou faz reuniões setoriais? Como é que funciona? Nós atuamos da seguinte forma. Primeiramente, o projeto é apresentado nas salas de aula, atuação, curso. Sala por sala. E o que acontece? Pelo princípio da voluntariedade, como eu friso bastante, né, eles estão ali porque eles querem, é feita uma inscrição, os alunos que se interessam, e aí eles vão passar pelo curso de capacitação, nessa formação de mediadores escolares. E assim, há uma resistência de alguns alunos que não querem participar, mas quando eles depois veem uma equipe de mediadores, a gente inclusive tem as camisetas, tem todo um trabalho, uma divulgação, que os mediadores não fazem só as reuniões de mediação, eles têm todo um trabalho educativo na escola. Aí eles, eu estou também interessado em participar. E o interessante é que nessa escola, o que me chamou a atenção, que antes do projeto, tinha uns atos de bullying com alunos especiais. E a gente fez um trabalho também para essa questão da inclusão, da educação inclusiva, da aceitação. E depois disso, eu achei interessante que, de fato, a escola abraçou também esses alunos especiais que eles tinham dificuldade em recepcionar. E, de fato, a escola é referência disso. Que bom. Professora, falamos aí da escola Liliosa Paiva Leite. Outras escolas já estão começando, já têm nomes de escolas para começar? Isso, é interessante observar que também há outra atuação que nós tomamos conhecimento e, inclusive, é uma atuação de extensão universitária. O professor Paulo Kuman, que é da Universidade Estadual da Paraíba, ele faz o trabalho numa escola, próxima a essa escola, e a Escola Santa Ângela, que é a escola do município, e ele faz a atividade de Círculo de Paz. É interessante que esse professor ele também tem um viés artístico, então ele também trabalha como palhaço, as alunas dele do curso de extensão. Então, também é uma escola que tem essa atuação de círculos de paz, círculos restaurativos, e, de fato, ele trabalha nessa extensão universitária, né? A universidade atuante na comunidade. Então, parabenizo também ao professor Paulo Kuman pelo trabalho, a sua equipe, os seus monitores, que vem fazer também esse trabalho lá na Escola Santa Ângela. Isso daria uma excelente reportagem. Vou Com sugerir certeza. aqui, daria ir lá mostrar tudo isso. Bom, agora falamos de escolas públicas, né? As escolas privadas podem aderir? Podem? Com certeza. Na Paraíba ainda não, né? Não temos. Não temos experiência documentada e nem também de experiências acadêmicas das escolas privadas. O que é que acontece com a escola privada? A escola privada, justamente, ela criando essa linha, ela vai ter essa abertura, essa comunidade. Então, da mesma forma que a escola pública, a escola privada pode aderir. Então, basta procurar essa equipe que nós estamos à disposição para darmos assessoramento, monitoramento para que implante esse projeto político-pedagógico e instaure também, coloque também a adequação no seu regimento escolar das práticas restaurativas. Isso sem custo para a escola? A questão é justamente o que a equipe tendo essa formação, teria um custo da formação, né, que viria, mas a partir de então, a ideia é que a escola continue a atividade com seus próprios profissionais, que de fato são muito capacitados. Eu costumo dizer que o professor é um mediador nato. Né? Verdade. E quem trabalha com educação já parte da premissa de uma educação de valores, uma educação a partir de experiências humanizadas. Muitas escolas aqui em João Pessoa têm essas experiências. A questão é que não tem adequação a esse método, né? Não coloca esse nome muitas vezes. Mas, de fato, esse trabalho, né? É um trabalho mais individualizado. E também há escolas que os alunos são protagonistas, que os alunos têm atuação. Só falta mesmo adequar o seu projeto político-pedagógico, seu regime escolar e dizer, né? Eu pratico a justiça restaurativa, a gente pratica aqui uma prática restaurativa. A senhora falou aí que as escolas particulares podem, basta convidar a equipe, falar com a equipe. Essa equipe hoje está em torno de quantas pessoas? Essa equipe é interessante que ela é bem multidisciplinar, né?
Falando do Fórum Metropolitano de Prevenção e Monitoramento das Violências, surge aí o GT4, né, como eu falei, que trabalha justiça restaurativa, conciliação e mediação. E temos profissionais da educação, temos profissionais da segurança pública, temos professores universitários, então é uma equipe é multidisciplinar. Aí o que nós estamos atuando nesse segundo semestre? Nós tiramos 3 escolas piloto. A Escola Liliosa de Paiva Leite, que já tem essa atuação. A Escola Leonel Brizola, no bairro de Tambaúzinho, também vai receber esse projeto. E a Escola Santa Ângela. E aí nós vamos atuar justamente com essa metodologia nessas escolas. E a partir de então, nós almejamos que a rede de ensino João Pessoa, estadual e municipal, abrace esse projeto e adote práticas restaurativas, mediação escolar, círculos de paz, círculos restaurativos nas escolas. Pois é, que tema interessante, né? Envolvente. A gente vai um pequeno intervalo e aí sim voltaremos para o último bloco conversando com a professora Josiane Batista de Azevedo sobre práticas restaurativas da escola. Voltamos já. Mais de 10 dias depois da aplicação da Lei dos Faróis, que obriga todos os motoristas a ligarem os faróis durante o dia nas rodovias federais e estaduais brasileiras, muita gente ainda não conseguiu se adaptar à nova rotina. Veja na reportagem de Simon Cavalcante. Era para todo mundo estar usando, mas é só ficar um instante observando as rodovias para perceber que muitos veículos ainda circulam com os faróis apagados. Tô vendo aí que você tá com o farol apagado, esqueceu? Eita, verdade, ainda não tá com aquela sincronia ainda, mas bem lembrado e acabei de ligar agora. Volto, venho, aí eu fico perdido. Termina esquecendo. Termina esquecendo. Saí agora de dentro de João Pessoa para BR, para ir para Bahia, aí esqueci de acender. O uso do farol baixo durante o dia nas rodovias passou a ser obrigatório no dia 8 desse mês, quando entrou em vigor a lei que altera o Código Brasileiro de Trânsito. Segundo o CONTRAN, a medida visa aumentar a segurança nas estradas do país. Preservar vidas acima de tudo. Para você ter uma ideia, de cada 100 acidentes do tipo colisão frontal, que é aquele que normalmente vem de uma ultrapassagem mal feita, 40 pessoas morrem na Paraíba. De cada 100 atropelamentos, 26 pessoas morrem aqui na Paraíba. Então, com o uso das luzes baixas, né, a luz baixa ou farol baixo, você vai fazer com que seu veículo seja visto com mais facilidade, até 3 km de distância. Então, o pedestre vai atravessar a rodovia, vai perceber com facilidade a aproximação desse carro e vai evitar um atropelamento. Quem for flagrado trafegando com os faróis apagados está sujeito a uma multa de R$ 85,00 e a 4 pontos na carteira. Nas rodovias federais do país, até agora já foram aplicadas quase 15 mil multas, o que dá uma média de 3.700 autuações por dia. Só que algumas delas foram pelo uso incorreto do farol. A informação que eu tinha é que era só a lanterna, né? Mas vamos embora, vamos ver o que acontece. É o farol alto, é? É o farol? O senhor está usando só a lanterna, né? É. E o senhor acha que é só a lanterna? Eu sei que tem que ser uma sinalização, né? Farol de neblina, com farol de milha, e esses não são aceitos, apenas a luz baixa, que é aquela lâmpada, aquela luz que a gente usa quando anoitece, aquele farol normal que você usa quando sai de casa à noite. É bom lembrar que a lei não vale só para as rodovias federais. Eu só ligo na rodovia federal. Dentro da cidade eu uso o farol apagado. Você tem que usar a luz baixa em rodovias, tanto federais como estaduais. Aqui na Paraíba são as BRs e as PBs. Dentro da cidade eu tenho que usar, dentro de João Pessoa, por exemplo? Não, mas também não é infração se você usar. É sempre saudável, até porque existem atropelamentos dentro da cidade. E para você não esquecer, entrar na rodovia e com os faróis apagados, você já pode ligá-los dentro da cidade. Ou seja, se for trecho urbano de rodovia, não tem desculpa, tem que usar também. A nossa BR-230 aqui, ela tem áreas de avenida, mas é uma rodovia. Então, mesmo sendo um trecho urbano, é uma via que liga vários bairros, é obrigatório o uso da luz baixa. Vamos retomar aqui a nossa entrevista com a professora Josiane Batista de Azevedo. Nós estamos falando sobre práticas restaurativas na escola. Um tema para lá de interessante. Professora, vamos falar assim... No bloco anterior, a senhora já, en passant, já falou dos resultados que esse trabalho tem já conseguido na Escola Liliosa Paiva Leite. Mas em relação a bullying, em relação à violência,
A senhora tem percebido que essa prática restaurativa, ela realmente ajuda a diminuir esses casos nas escolas? De fato, as práticas restaurativas, como ela tem como premissa o diálogo, a gente passa a perceber que o aluno que cometeu o ato de violência, na verdade, ele vive um ciclo de violência. Então, a gente acaba conhecendo o histórico, a gente acaba tendo uma percepção diferenciada. E quando a gente traz esse ofensor, essa pessoa que está, a vítima e o ofensor que está dentro das práticas restaurativas, o que acontece? A gente restabelece os vínculos, a gente conhece o histórico da família e, de fato, a gente faz uma mudança significativa, né? Então, o benefício da prática restaurativa não é só para a vítima e o ofensor, é para toda a comunidade, né? Então, a gente busca as redes de proteção, a gente busca apoio, muitas vezes apoio psicológico que precisa, um apoio estrutural. Então, os dados demonstram que tem diminuído os casos de violência, o clima no ambiente escolar, vamos dizer, ele muda significativamente, a relação professor e aluno, a relação aluno-aluno, e, de fato, do porteiro até o professor, todos fazem educação na escola, todos são educadores. Olha, a senhora me convenceu de que a prática restaurativa, ela funciona muito mais do que qualquer ato de imposição. Estou convencido. Professora, vamos falar mais uma vez aqui, já estamos chegando aqui ao final do programa. Agradeço imensamente a sua participação aqui e desejo sucesso nesse projeto. É um novo caminho na educação. Vamos falar um pouquinho, relembrar o telespectador do evento que acontece nesta quarta-feira. Convidar todos os profissionais da educação, a todos de áreas afins que têm interesse no papel educativo, que a educação se faz em todos os ambientes, né? No espaço comunitário, no espaço do trabalho, então o papel educativo está em todos os lugares. E as práticas restaurativas também, a justiça restaurativa. Então, aqueles que se interessam, amanhã estaremos às 19 horas no auditório Oswaldo Trigueiro e na Unip, e teremos 3 painéis, 3 palestras, com a doutora Ana Raquel Beltrão, promotora da educação, irá tratar do projeto dela, Educação com Respeito. Eu estarei falando mais da metodologia da mediação escolar, muitos pontos aqui tratados na entrevista serão abordados com mais afinco. E também nós temos o professor Paulo Moratelli, que está fazendo o curso de formação com a equipe, são 50 profissionais que estão tendo essa formação, 25 já passaram pelo curso, 25 estão tendo curso atualmente na ESMA, e também estará ministrando uma palestra sobre círculos restaurativos. De fato, um evento imperdível, e o tema é encontro de profissionais de educação. Então, teremos esse encontro, estamos abertos ao diálogo nesse espaço, nós queremos ouvir os profissionais de educação, outras escolas que queiram adotar esse modelo de práticas restaurativas, ou escolas que já tenham, nós podemos tomar conhecimento também. Então, de fato, é um encontro, um grande encontro, o alvitre nosso do GT4, Justiça Restaurativa, Conciliação e Mediação, é de fato termos esse encontro para sairmos da perspectiva de ir e formarmos um arquipélago. Professora, só eu vou relembrar aqui, para quem não acompanhou o programa desde o iniciozinho, um dos participantes que a professora falou aí, Paulo Moratelli, ele é de Caxias do Sul, não é isso? E a cidade onde tem uma experiência fundamental em relação à prática restaurativa, não é isso, professora? E, assim, é uma oportunidade ímpar para quem lida com a educação, para quem quer realmente conhecer esse novo caminho. Renovo os agradecimentos à senhora, uma boa sorte, bom trabalho. Obrigada. E o 27 Segundos da RCTV fica por aqui. Amanhã, o titular do programa, o jornalista Hermes de Luna, estará de volta. E eu agradeço aí a paciência de todos nesse período aí de substituição a Hermes de Luna. Obrigado, tchau.